creio e espero no Espírito trazer uma palavra que para aqueles que vieram de manhã possam complementar os motivos que levaram-nos a trazer uma palavra, claro, primeiramente a do Espírito, dizendo à igreja da responsabilidade daquilo que nós somos e quem nós somos, e que somos a nação mais poderosa da terra. Não é Estados Unidos, não é Israel, não é Alemanha, não é a Rússia, mas é este povo que diz o livro de Hebreus, que vence as batalhas, vence os seus inimigos e que tira a força da fraqueza. Nós somos esse povo. E eu sei que nós estamos vivendo um tempo de profunda indiferença na vida da igreja. E quando eu falo indiferença, eu trato da igreja ou dos santos de um contexto geral. A minha preocupação são com as coisas que já não estão mais na Bíblia, mas que estão nos jornais. Tais são os fatos que estão apontando para os acontecimentos do fim. Nós estamos vivendo a indiferença desse evangelho. Algumas coisas estão acontecendo neste exato momento. E eu sei que os irmãos são inteligentes para entender o que é tempo e o que é eternidade. A palavra do Senhor nos mostra em Salmos e Pedro que um dia é como 1000 anos é como um dia. Então nós podemos ter uma dimensão de tempo na eternidade. Hoje, você sentado aqui é fruto de um grupo de homens e mulheres que oraram 105 anos de oração. Nós então compreendemos que as regiões celestiais é o lugar da habitação dos espíritos malignos e dos demônios. São nas regiões celestiais que eles coordenam cidades, estados, países, continentes e o mundo. Todo o contexto do mundo está nas mãos do diabo, porque foi passado a ele por direito, príncipe deste mundo. Ele tem autoridade. Ele disse para Jesus: eu te dou toda a autoridade porque a mim foi dada. Lucas 4. A mim foi dada. Passou, e quando passou, isso é passado como se fosse em cartório, só que nas regiões celestiais, e diante de Deus a coisa é muito mais séria. Faz-se um livro, escreve-se, para que no tempo determinado seja retirado das mãos dele aquilo que foi passado para as suas mãos. E o diabo então tem um lugar. Muitas pessoas, que eu já digo, e eu quero sempre dizer para que vocês entendam, porque isso não é ensinado. Inferno é o lugar dos homens que morrem sem Jesus. O inferno. No inferno já tem homens que já estão em corpos humanos. Datã e a sua turma toda já está desceram em corpos vivos para o inferno. O lago de fogo é o lugar derradeiro da morte, do diabo, a besta do mar, a besta da terra, o falso profeta, os demônios e todos os homens que ressuscitarão quando o inferno der os seus corpos, quando o mar der os seus corpos, quando os sepulcros derem os seus corpos. Só que esses que vão ressuscitar desta forma, eles não serão a mesma ressurreição nossa. Serão diferentes. Quando se fala de ressurreição, se pensa a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. A nossa ressurreição é baseada num poder sobrenatural que abalou terra, céus e todas as coisas, e toda a estrutura do universo. Essa ressurreição deles, eles vão se levantar na carne. Se morreu aidético, levanta aidético. Se morreu cego, ressuscita cego. Aleijado, ressuscita aleijado, para receber no seu corpo aquilo que lhe é dado pelo fato de ter rejeitado o Senhor Jesus.
dos crentes ou dos santos ressurretos e arrebatados. O poder da ressurreição dos santos é o mesmo poder que o Senhor vai exercer na vida dos vivos. Não é um poder diferente, é o mesmo poder. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É o mesmo poder. Então, nas regiões celestiais, vocês sabem, a Bíblia ensina que toda a batalha está ali. Vocês notem que no livro de Lucas 16, quando Deus fala a respeito da morte de Lázaro e da morte do rico, vocês podem notar diferença na morte e quem os leva e da maneira. Quando morre o justo, a Bíblia diz que os anjos do Senhor vêm e levam. Por que é que os anjos do Senhor vêm? Eles vêm porque todo justo que morre, santo que morre em Cristo, ele é levado pelos carros de fogo. Pelos carros de fogo. Cavalos de fogo. Carruagens. São coisas sobrenaturais. Esse mundo espiritual é a coisa mais sobrenatural que nós possamos imaginar. O que ocorre quando um crente, e Deus já sabe, aqueles que vão, está para deixar essa terra, o que se desloca dos céus para vir, por exemplo, se foi em Arraial do Cabo, tomar alguém, levar em carruagem e passar pelas regiões celestiais. O passar nas regiões celestiais que é o grande problema. Por isso que tem que se ter selo e tem que ser sangue. Por isso passa-se nas regiões celestiais. Se não tiver selo e sangue, eu sei que muitos viram na televisão, pessoas que tiveram experiência de morte, eles tiveram experiência de morte, viram muitas das vezes os que viram, mas foram profundamente enganados pelos espíritos. Pessoas que tiveram experiência de morte, eles tiveram experiência de morte, viram muitas das vezes os que viram, mas foram profundamente enganados pelos espíritos. Ah, mas viu isso, viu aquilo. Foram profundamente enganados pelos espíritos. Porque eles não chegam lá, de hipótese alguma. Eles habitam nas regiões celestiais. Eles se morrem, podem subir até as regiões celestiais, mas dali eles vão ter que descer para as profundezas do inferno. Esses espíritos, eles precisam ser tirados, arrancados dessas regiões, para que os santos, com o toque do chofar, sejam arrebatados. Mas para que nós sejamos arrebatados e rompermos, a primeira coisa que Deus vai fazer, Apocalipse 12, 7. Houve uma batalha nos céus. Miguel lutava com o dragão. E Miguel colocou o dragão. Essa batalha não é uma batalhazinha qualquer. Quando Daniel orou, ele demorou 21 dias, porque o príncipe da Pérsia se pôs no lugar e não permitiu que a resposta viesse. Hoje, agora, nesse exato momento, as lutas no mundo espiritual são por uma questão de posse. O diabo, tudo aquilo que é do homem, ele tenta tirar. Ele também não quer descer das regiões celestiais, porque sabe que é nossa herança. É nossa herança. E ele então está sendo confrontado por Miguel. Por que as guerras são agora? Porque os reflexos dessas guerras nas regiões celestiais acontecem aqui dentro. Não é lá no mundo, não. São os valores que nessa manhã nós pregamos. A forma com que o Evangelho está sendo ministrado hoje. Essas coisas que existem. A falta de autoridade hoje ministerial que se é ensinado e cada um acha que tem e pode fazer do jeito que quer fora do contexto da palavra.